inscreva e deixa o like. Eu sei, o título desse vídeo é meio bizarro, tipo, não é todo dia que o estranho pula o muro da sua casa por sabe-se lá qual motivo. Mas vai por mim, a situação piora. Bem, o fato aconteceu quando eu estava no 6º ano, e nessa época o pai estava desconfiando que tinha alguém entrando na nossa casa à noite. Isso se deve pelo fato de que toda vez pela manhã, misteriosamente, começavam a aparecer marcas de mão suja no portão daqui de casa e alguns chinelos no nosso quintal começaram a aparecer também. E seguindo a lógica, na melhor das hipóteses, era um invasor, ou era isso ou era uma assombração. Mas ainda bem que, graças a Deus, a situação estava mais puxada para uma invasão de domicílio do que um evento poltergeist. Amém, gente. Só que isso ficou meio que de escanteio ao longo do tempo, pois a tal da alma penada simplesmente parou de nos assombrar por um tempo. Isso até o dia em que eu fui para a escola, como de costume. E o moleque, que eu vou chamar ele aqui de Kaique, e que inclusive era o meu antigo vizinho, mas ele se mudou, sabe-se lá o porquê. E bem, ele começou a puxar papo comigo. Até aí normal. O problema foi quando no meio da nossa conversa, ele simplesmente pega e me solta a seguinte frase. Ei, Amanda, você sabia que eu já pulei o muro da tua casa? Claramente eu fiquei sem reação na hora. E eu doido, vendo a minha cara, ele começou a rir. E iniciou a explicação. E bem, seguinte, nas palavras dele, durante um mês ele subia em uma árvore que ficava ao lado daqui de casa e usava os galhos dela para subir em cima do muro e pular aqui dentro da minha residência. Só que o bichinho não era burro. Ele fazia tudo isso à noite, justamente por não ter ninguém acordado. Mas aí vocês se perguntam, por que ele fazia tudo isso? Bom, a motivação que ele me contou foi bem idiota. Segundo o cara, ele invadiu a minha casa às 11 horas da noite de uma terça-feira para pegar uma bola que havia caído no meu quintal. E por ele ser tímido, ele não vinha pedir para a gente. Acho engraçado que ele era tímido, né, para pedir as coisas para os outros, pro vizinho, mas agora para invadir a casa dos outros ele não é tímido não, né? Só que tem um porém de tudo isso. Eu não acreditava em nada que ele havia dito. Até porque eu não queria acreditar que meu vizinho tá invadindo minha casa. Mas mesmo assim, o Kaique estava ferrenho em me fazer acreditar que tudo aquilo era verdade. E para provar isso, ele me mostrou uma cicatriz no braço dele. E, mano, aquela cicatriz claramente foi feita por arame farpado. Armadilha essa que ficava bem em cima do portão de casa. E bem, juntando uma coisa na outra, ele estava literalmente se entregando como culpado. Ele estava falando tudo isso com um sorriso no rosto, como se fosse apenas um acontecimento qualquer do dia a dia. E, bom, qual foi o desfecho disso tudo, vocês se perguntam? A resposta é... bem, nada. Na época, eu não estava levando tudo isso muito a sério, até porque eu tinha, acho que uns 11, 12 anos, e eu ainda não estava acreditando muito no que ele estava dizendo, então eu deixei de lado. E, apesar de tudo isso, eu não contei pro pai. E, sendo bem sincera, meio que não adiantaria de nada, até porque o nosso muro, na época, ele era até que pequeno, tipo, dava pra pular ele sem usar a escada. Mas, hoje em dia, depois desse episódio da invasão, que inclusive eu acho que o pai descobriu por si mesmo, mano, juro, o muro hoje em dia aqui de casa mano, chega a ser imoral de tão grande que ele tá. Parece, sei lá, mano, igual a muralha do Shingeki no Kyojin. Aliás, uma parada que eu acho muito engraçada é que, vez ou outra, eu encontro com o Kaique nos lugares. E eu sempre mando um oi pra ele, até porque a gente se conhece há bastante tempo. Só que o infeliz, ele simplesmente me ignora, cara. Me ignora. Na moral, o cara invade a minha casa. Gente que não me conhece, cara. É muita onda mesmo.